Olá, alunos. Eu resolvi fazer aí uma complementação da última aula devido a alguns alunos que tiveram problemas de acesso, outros que tiveram algum tipo de interrupção e perderam aí o raciocínio, né, para levantamento de custo do produto e formação de preço através do markup. Então, eu vou estar comentando para vocês alguns pontos importantes aí, reforçando para alguns que já puderam assistir a aula com perfeição e para os alunos que perderam aí por algum motivo, é uma maneira aí de recuperar esse conceito que é muito importante, né? Então, nós vamos estar fazendo aqui um resumo dos pontos importantes no levantamento de custo do produto, né? E como usar o custo do produto para a formação do preço de venda, de maneira que o preço de venda possa suprir todos os custos e despesas da empresa. Então, eu estou reforçando aqui que a gestão de custo da empresa é importante por muitas razões, né? E a principal delas se refere à tomada de decisões. E uma dessas decisões importantes é a própria formação do preço de venda, né? Então, para esse requisito, também é necessário conhecer outros indicadores, como a própria lucratividade da empresa, né, que passa por esse levantamento do custo do produto ou do serviço que é produzido. Se for uma revenda, um comércio, esse custo do produto ele é mais simples de levantar porque é o preço que você paga para o fornecedor daquela mercadoria que você vai revender. Agora, se é uma indústria ou uma prestação de serviço, como é o exemplo que nós vamos construir, é importante levantar esse custo de produto. Reforçando ainda que, em regra geral, há dois tipos de custos. Aí a gente está chamando custos envolvendo também despesas, né? São gastos da empresa, que podem ser fixos e variáveis. O restante deve ser classificado como despesa, né? Ou ainda, em caso de saídas para aplicações ou investimentos, né? Temos também investimentos. Você pode separar aí dos gastos da empresa o montante que é investido, né? No sistema de controle, através de uma planilha ou mesmo num caderno, é importante você apurar principalmente o seu custo variável. O custo variável ele é composto aí com todos os insumos, matéria-prima, insumos indiretos e mão de obras também, que é usada diretamente na produção do produto ou do serviço. A matéria-prima é o preço de compra acrescido dos impostos, né? É o que você paga para o fornecedor. Então, é a somatória. Quando você coloca os ingredientes do seu produto, aí é importante aquele conceito que eu comentei com vocês, da ficha técnica do produto. O que é uma ficha técnica do produto? É como se fosse uma receita. Quais são os ingredientes, né? A quantidade de cada um e o custo de cada um para você levantar o custo do produto que você está fazendo, né? Então, esse custo só existe se for fabricado ou adquirido uma peça ou um serviço, né? Então, um exemplo prático. Imagine que iremos controlar a fabricação do bolo de fubá, que foi o exemplo aí dado, inclusive, em sala de aula, né? Então, o que você gasta de matéria-prima? Vai ser a somatória de todos os ingredientes que foram usados para fazer aquele bolo e toda a mão de obra diretamente utilizada para fazer o bolo. No caso, serviço do padeiro e do confeiteiro, né? Então,
Aí assim a gente consegue calcular o custo do produto. Então vamos lá para as etapas para levantamento do custo do produto. Então é crucial para as indústrias o comércio calcular o preço de venda das mercadorias de maneira que cubra todos os seus gastos, né? Você montar preço de venda só baseado em preço de mercado, preço que os concorrentes estão praticando, você corre o risco desse preço que você forma não ser suficiente para bancar a sua estrutura de custos e despesas. Então, quando você parte para formar o preço a partir do levantamento do custo do seu produto, é importante percorrer esse caminho. Então, primeiro, identificar os percentuais das despesas também que incidem na empresa, né? Como impostos, comissão, inadimplência, essas são despesas, né? que acrescentam ao custo de matéria-prima, mão de obra, diretamente ligada na produção. Outro item importante é identificar qual é o percentual do custo administrativo ou as despesas fixas que a empresa tem, como aluguel, folha de pagamento dos salários da administração, da comercialização, normalmente energia, manutenção, né? Então, um exemplo aqui simples, né? Se uma empresa tem um faturamento de 500 mil e a somatória das despesas fixas é 170 mil, então a gente pode colocar que 34% do faturamento é de despesa fixa. Então a despesa fixa representa 34% do faturamento. 34% é 170 em relação aos 500 mil. O 500 mil é o faturamento, é 100%. Se a despesa fixa é 170 mil, você faz uma regra de 3 aí, você chega com 34% a despesa fixa. Por que é importante ter essa informação? Porque é um parâmetro muito importante para você calcular o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio de uma empresa é aquele preço e aquele nível de faturamento, né? Nível de faturamento mínimo para cobrir todos os gastos da empresa, sendo fixos ou variáveis. Então vamos lá no exemplo do bolo, né? Então nós chegamos ao valor de R$10 o custo do produto bolo. Esse é o custo variável, o custo do produto. Como é que nós chegamos nesses R$10? Então vamos ver lá, né? Se a gente ver a tabela, tem lá o total embaixo, custo de matéria-prima está 5,14. E o custo total de mão de obra lá embaixo está 4,86. Então, 5,14 mais 4,86 deu os 10. Como é que nós chegamos nesses números? Então, é isso que é importante, né? Entender como é que nós chegamos no número. Tem a ficha técnica do produto, que é como se fosse essa receita aí, essa tabela, né? Então, você tem os itens de matéria-prima utilizado para fazer o bolo. Então tem lá o fubá, né? Como é que você compra o fubá? Você compra em quilograma, então tem a unidade. Você usa 1 quilograma para fazer um bolo? Não, usou 600 gramas, então 0,6 vezes o preço unitário, porque você não compra de gramas o fubá, você compra de quilo, né? Então o quilo custa R$3,80, mas você usou só 600 gramas, então é 0,6 vezes 3,80 dá 2,28, custo da matéria-prima. Que matéria-prima? Do fubá. Então é 0,6 vezes 3,80, 2,28. Então 2,28 é o custo de fubá para fazer um bolo. E assim a gente vai fazendo para todos os ingredientes. Olha lá, açúcar. Você compra em quê? Compra em quilo. Quanto é que custa o quilo? Está lá o valor unitário.
2,90. Você usou 1 quilo? Não, usou 400 gramas. Então é 0,4 vezes 2,90, dá 1,16. Farinha de trigo, como é que você compra? Compra em quilo. Quanto foi usado? 100 gramas. Então é 0,1 vezes 3,35, que é o valor do quilo da farinha de trigo. Então você vai gastar, custo da matéria-prima de farinha de trigo é 0,34. O que é esse 0,34? É o 0,1 vezes 3,35. Óleo de soja, como é que você compra? Você compra em litro do óleo de soja. Quanto que está o valor? 3,20. Você usou 1 litro para fazer o bolo? Não, eu usei só 100 ml. Então é 0,1 vezes 3,20, dá 32 centavos. Está lá o custo da matéria-prima. Bom, aí fazemos para o leite integral, também compra em litro, custa 3,60. A quantidade utilizada foi 200 ml, então 0,2 vezes 3,60, dá 72 centavos. O fermento, como é que você compra? Também em quilo. O valor unitário do quilo é 16,20, mas foi usado só 20 gramas, então é 0,02. Então você tem 32 centavos o custo da matéria-prima fermento químico. Bom, esses foram todos os produtos, as matérias-primas utilizadas para fazer o bolo. Mas além dos materiais, esses ingredientes, produtos, né, matéria-prima, tem também o serviço da mão de obra. Então, o serviço da mão de obra para fazer um bolo, descontando lá o valor da hora e quantos bolos o padeiro consegue fazer numa hora. Vamos supor que a hora dele custe R$10. Se ele conseguir fazer 4 bolos em uma hora, significa que é R$10 dividido por 4, dá R$2,50. Então o valor unitário aqui do padeiro é R$2,50. E do confeiteiro, o valor para fazer um bolo da hora dele é R$2,36. Então você tem a somatória do custo de matéria-prima na coluna 1, 2, 3, 4, 5, custo de matéria-prima, lá embaixo está 5,14. E na seguinte, na última coluna, você tem a somatória de mão de obra, né? 2,50 do padeiro e 2,36 do confeiteiro, dá 4,86. Então, por isso que chegou nos 5,14 e 4,86, somando os dois, né? Porque o custo do produto é o custo da matéria-prima que foi usada, né, de todos os ingredientes, mais o custo da mão de obra diretamente aplicada para fazer o produto, que foi o padeiro e o confeiteiro. Então, por isso que chegou nos R$10. Muito bem. Agora, desse R$10, esse é só o custo de produção, né, desse produto, né? Então, o que foi usado de matéria-prima e o que foi usado de mão de obra direta. Bom, além desse custo que a gente chama custo variável por unidade, nós temos as incidências das outras despesas que a empresa precisa pagar no final do mês, né? Então, aí tem a outra tabela, tá certo? São as incidências. Quais são as incidências? Vai ter que pagar imposto, 6% do faturamento é imposto, comissão de venda 10%, o custo administrativo, que são as despesas fixas, 34%, e ele quer uma margem de lucro de 15%. E tem que estar considerando juros, que vai pagar juro, por exemplo, de cartão de crédito, a operadora, 2,50%. E ele tem uma inadimplência média de 1%. Então você soma todos esses percentuais e vai dar 68,50%. Como é que você calcula o markup, que é o fator
que você vai multiplicar pelo custo variável, que é os R$10, de maneira que você chegue no preço de venda suficiente para bancar o custo do produto e mais essas incidências todas, né? Então esse que é o conceito do markup. Então está aqui a fórmula, né? Você soma os percentuais, calcula o markup divisor, pode ser divisor ou multiplicador, aí tanto faz. Se você quiser o divisor, você pega 100% e diminui desse total que você apurou. Nesse caso deu 68,50%. Então a diferença se divide por 100, você vai ter o markup divisor. Ah, mas eu não quero o markup divisor, eu quero um fator que multiplique, não que divida. Aí você pega esse número que deu e coloca 1 sobre ele. Aí você tem o markup multiplicador, certo? Então, nesse caso, fazendo essas contas, o markup multiplicador deu 3,17. Então significa que você vai ter que multiplicar isso pelo custo variável. Quanto é que deu o custo variável? R$10. Você multiplica por 3,17, você vai chegar no preço de venda, R$31,74. Esse R$31,74 é o preço de venda para bancar aquelas porcentagens, todo o custo, né, do produto, material e mão de obra, e todas essas incidências aqui que você tem que colocar em cima do custo, que é o imposto. Lá nesse caso está sendo simples, está sendo 10%, isso é variável, né? Então depende de cada empresa, depende do tipo de imposto, de tributação que ela está sujeita, depende de quanto que se ela paga comissão, se não paga para o vendedor, vai depender do seu custo administrativo, as suas despesas fixas, né? E vai depender também da margem de lucro que ela quer trabalhar e que ela consegue trabalhar dentro da competitividade, né? Então aqui o preço de venda está aqui, ó, valor de venda R$31,74. Então esse é o preço de venda. E aí embaixo está uma prova, tá certo? Você pega esse R$31,74 e faz a apuração de todas as incidências e abate para ver se você chega nos R$10 que você partiu, né? Então todas as incidências é em cima do faturamento, então é em cima do preço de venda, não em cima do custo. Então você tem 6% de R$31,74, R$1,90. 10% de R$31,74 deu R$3,17. 34% de R$31,74, R$10,79. 15% de R$31,74, R$4,76. 2,50% de R$31,74 dá 79 centavos. E 1% de R$31,74 dá 32 centavos. 32 centavos. Então você pega R$31,74 e tira essa somatória aqui de R$1,90 mais R$3,17 mais R$10,79 mais R$4,76 mais 79 centavos mais 32 centavos, você vai chegar nos R$10. Então essa aqui é a prova de que para essa estrutura dessa empresa ela tem que vender o bolo por R$31,74. Então com isso eu acho que vocês conseguem então fazer aí o exercício e ter aí uma melhor explicação aí, complementar, né, do que foi dado na aula, para quem perdeu principalmente. Um abraço para vocês e até a próxima aula.